Boa tarde, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula nossa. Hoje nós vamos falar sobre distribuição eletrônica, certo? A gente já falou um pouquinho sobre isso e hoje nós vamos complementar, tá certo? Nós vimos em aulas anteriores que os elétrons estão distribuídos na eletrosfera, né? Isso, o átomo tem duas regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo eu tenho prótons e nêutrons, na eletrosfera eu tenho os elétrons. A gente viu que esses elétrons, eles estão distribuídos em camadas. Essas camadas são um total de 7 camadas que foram denominadas com as letras K, L, M, N, O, P e Q. Então, hoje nós vamos estudar a distribuição eletrônica. Essa distribuição eletrônica, utilizando as camadas, significa você pegar os elétrons de um átomo e distribuir nessas camadas. Ah, isso é simples, eu vou só jogando. Não, tem algumas regras, mas não é difícil. E por que nós vamos ver isso agora? Porque nós vamos iniciar, próxima aula, ligações químicas. Para falar de ligações químicas, eu preciso saber como fazer distribuição eletrônica. Então, por isso que agora a gente vai falar de distribuição eletrônica, tá certo? Então, para fazer a distribuição eletrônica, primeiramente vamos lembrar que cada uma dessas camadas tem um número máximo de elétrons que ela pode suportar. Ou seja, quando eu digo número máximo, significa que a camada pode ter até menos daquele valor máximo, nunca pode ter mais, tá bom? Então, a camada K, ela suporta no máximo 2 elétrons, a L 8, a M 18, a N 32, a O 32 também, e a camada P suporta no máximo 18 e a camada Q suporta no máximo 8. Então, lembrem-se disso, isso é muito importante. K suporta no máximo 2, L suporta no máximo 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 18. Agora, eu posso ter a camada L com 6? Posso, eu não posso ter a camada L com 9, porque ela não suporta mais de 8. Entendido? Para fazer a distribuição, eu vou fazer a leitura para vocês de algumas regrazinhas. A primeira regra diz assim: essas regras são muito importantes para vocês seguirem, tá bom? Em qualquer átomo, exceto do elemento químico paládio, que possui 18 elétrons na última camada, o número de elétrons da última camada é no máximo 8. Então, tirando o paládio é uma exceção. Lá na tabela só temos ele que tem 18 na última camada. Tirando ele, todos os outros só podem ter na última camada, quando você for fazer sua distribuição, 8 elétrons. Essa regra é muito importante, não esqueçam. A segunda regra diz assim, que a camada K é uma exceção, já que comporta apenas 2. No caso, a camada K vai se aplicar ao hélio, que só tem 2 elétrons. Então, ele só tem a camada K com 2 elétrons. A terceira regra diz assim, que a penúltima camada, ou seja, a penúltima, deverá ter 8 ou 18 elétrons quando o número atômico for maior do que 10. Então, se eu tenho um número atômico de 15 ou de 20, que todos os dois são maiores do que 10, a penúltima camada tem que ter 8 ou 18, tá certo? A quarta regra diz, quando um átomo possui mais de 3 camadas eletrônicas e enquanto a penúltima não estiver completa com 18 elétrons, a última terá no máximo 2 elétrons. Então, nós vamos fazer aqui, eu vou fazer alguns exemplos de distribuição para que vocês possam compreender como vocês devem também fazer distribuição eletrônica, tá certo? Eu vou começar com um exemplo simples do gás oxigênio. O gás oxigênio, ele tem 8 elétrons. Então, se ele tem 8 elétrons, então vamos fazer a distribuição. Outra coisa importante é que você deve proceder à distribuição iniciando sempre pela camada K, que é a camada menor. Então, eu vou colocar aqui, ó, K2, aí preencheu, porque a K só suporta no máximo 2. Aí eu venho para L. Eu tinha 8 elétrons no oxigênio. Se eu já coloquei 2 aqui, para aqui sobrou 6. Então, 2 e 6, 8. Então, a distribuição do oxigênio é K2L6. Então, tá feito aqui a distribuição do oxigênio. Eu vou fazer a distribuição agora do potássio. O potássio tem um número atômico de 19. Então, nós vamos começar pela camada K, né? Ó, K2. Aí, L eu coloco 8, né? Aí já fez 10. Aí eu venho para N. Então, ele tem 19. Eu tenho 2 com 8, 10. Para 19, tá faltando 9. Aí o aluno muitas vezes pensa assim, ora, se na M cabe 18, por que não cabe 9? Aí ele vem e coloca 9 aqui. Aí diz, pronto, fiz a distribuição, 10, 19, pronto.
Mas aí esse aluno errou. Por que ele errou? Porque ele esqueceu aquela regrinha que eu disse no início, que com exceção do paládio, todos os outros elementos da tabela periódica só podem ter na última camada 8 elétrons. Eu até uso uma regrinha que eu digo assim, a última camada nunca, 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 porque tantos nunca, para você não errar, poderá ter mais de 8 elétrons. Então, o que eu devo fazer? Aí você vai fazer o seguinte, ó, aqui você vai ver entre a sua distribuição qual o maior. O maior desses aqui não foi o 8 que você usou? Então, você coloca o 8 aqui e aqui você vem com um elétron. Por que você tem que olhar? Porque muitas vezes o aluno pode pensar, eu posso colocar 7 aqui e 2 aqui. Não, você vai ver qual, na sua distribuição anterior qual o maior valor. No caso, o maior valor foi 8. Então, eu vou e repito aqui o 8 e esse 1 que sobrou eu coloco aqui. Agora sim, está a distribuição do potássio. E somando, ó, 10, 18, 19. E na última camada eu não tenho mais de 8 elétrons. Então lembre-se desse detalhe. Vamos fazer a distribuição do cálcio. O cálcio ele tem um número atômico de 20, então vai ser parecido. Nós vamos colocar K2, L8. Aí na M eu não posso, a gente já viu que eu não posso, apesar da M suportar no máximo 18, eu não posso colocar os 10 aqui porque ela ficaria sendo a última camada e ela nunca pode ter mais de 8. Então eu vou colocar... Vou ver o maior valor dos dois, que é o 8, vou colocar 8 e aqui eu vou colocar os dois que tá sobrando. Então, 10, 18, 20. Feita a distribuição do cálcio. Agora eu vou fazer um exemplo com um número atômico maior, tá bom? Eu vou usar agora o césio, que tem um número atômico de 55 elétrons. Então, nós vamos fazer assim, K2, preenche todinha. L8, já fez 10. A M, como eu sei que ela não vai ser a última, eu vou colocar os 18. Aí a N, aí eu venho para N. A N, ela suporta no máximo 32. Se eu colocasse aqui, ó, 10 com 18, 28. Se eu colocasse 32, já passava. Mas por que eu não posso colocar um valor maior do que 8? Porque ela vai ficar sendo a última camada. E eu não posso, na última camada, ter mais de 8. Então, eu vou ver qual o maior desses três, 18. Aí eu repito aqui o 18 e faço o seguinte. Aí eu vou ter 10 com 36, 46... Faltam apenas 9 para 55. Aí eu viria para a camada O. Ah, eu posso colocar os 9 aqui? Pode não, né? Porque a gente já viu que a última camada nunca poderá ter mais de 8. Então, eu vou colocar aqui 8, certo? E esse 1... E por que eu coloco 8 aqui? Aí a gente vai para essa regrinha aqui. Que quando a penúltima camada tiver 8 ou 18 elétrons... O número atômico for maior do que 10, né? A penúltima camada. Então, como ele é maior do que 10, a penúltima camada não pode ter, certo? Então, aqui eu vou e coloco 8 e esse 1 que tá sobrando, eu vou só colocar aqui na camada P. Então, completou a distribuição do Célsius, ó. 10 com 36, 46, com 8, 54, com 1, 55. E ele obedece a regrinha que não tá com mais de 8 na última camada, tá certo? Vamos fazer agora do radônio. O radônio, ele tem um número atômico de 86. Então, nós vamos fazer assim. K, coloco 2, coloco a L com 8, tenho 10. Aí, eu venho com a M com o seu máximo, que é 18. Aí, por enquanto, eu tenho 28. Eu posso colocar a N com 32? Posso, porque o número é grande, é 86, né? Então, eu tenho 28... Com 32 dá 40, 70. Para 86 ainda faltam 16. Aí eu venho para a camada O. Na camada O, ela suporta no máximo, ela suporta até 32. Mas, como a gente viu, eu não posso colocar o valor todo porque vai ultrapassar 9. A última camada não pode ter mais de 8, tá certo? Aí eu vou olhar qual é o meu maior valor. Se eu olhar qual é o meu maior valor, vai ser 32. E se eu colocar 32, também vai ultrapassar o número de prótons. Então, eu vou colocar o valor que é 18, que é intermediário. E vou ficar com 10, 28, com 32 vai dar 30, 60, com 18, 78. Para 86, está faltando justamente 8. Aí eu coloco 8 aqui. A última camada pode ter 8? Pode. Ela não pode ter mais, mas ela pode ter 8 e pode ter menos de 8. Então, tá completada aqui a distribuição eletrônica do radônio, tá certo? Então, pessoal, a distribuição eletrônica é isso. Você vai distribuir os elétrons em camadas. Aí, você vai ter que lembrar o número máximo que cada camada suporta,
tem no livro, tá certo? E que também eu já falei, né? Relembrando, a K suporta no máximo 2, a L no máximo 8, a M no máximo 32, a N no máximo 32 também. Perdão, viu? A K suporta no máximo 2, a L no máximo 8, a M no máximo 18, a N 32, a O no máximo 32 também, a P no máximo 18 e a Q suporta no máximo 8, tá certo? Então, lembrando disso, aí você vai para as regrinhas. Você inicia pela camada mais próxima, que é a camada K. Aquela que for ser a última camada, nunca poderá ter mais de 8 elétrons, tem que ter 8 ou menos. E quando você tiver que utilizar os anteriores, como eu disse, aqui no caso, você vem e coloca o seu maior valor, tá certo? Então, para fazer a distribuição, é só lembrar dessas regrinhas que dá certo. Então, encerra aqui a explicação. Eu vou colocar para vocês uma atividade extra para vocês resolverem, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou disponível para vocês de 1 até 5 para tirar qualquer dúvida. Aqui chama no PV que eu tiro qualquer dúvida. Tá bom, pessoal? Então, tchau e um abraço.